Fala galera, tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Como foi o seu Super 60 Minutos Carpe Diem? Como foi o seu longão ou a sua prova? Espero que tudo tenha corrido muito bem. E como eu já antecipei aqui, nesse final de semana nós tivemos o Super 60 Minutos Carpe Diem, um treino longo que consiste em percorrer por 1 hora a maior distância possível, e nós fizemos aqui em Londrina em torno do zerão. Então um treino que teve um componente psicológico muito importante, né? Um componente de concentração fundamental para que você possa correr por 1 hora em alta intensidade e rodando numa pista de 1 quilômetro por várias vezes. Então foi uma excelente sessão de treinamento, tanto para a gente medir a sua capacidade física, quanto também mensurar a sua capacidade psicológica de se manter concentrado, de manter o seu ritmo, o seu pace, a sua motivação, a sua intensidade durante essa 1 hora rodando sem parar lá no zerão. Felizmente esse treino acontece apenas uma vez por ano, para não deixar vocês aí também, né, estressados ao longo do ano, mas é fundamental a gente treinar também o aspecto da concentração, porque em várias provas parte do percurso se repete, algumas provas também têm essa característica de rodar um mesmo percurso, por exemplo, uma prova de pista, apesar de não ser, esses tipos de provas não estar presentes tão fortemente no nosso calendário, ainda assim é importante a gente treinar esse aspecto mental, já que, por exemplo, alguns finais de prova você tem uma passagem próxima ao pórtico de chegada e se distanciando desse pórtico para fazer uma volta, um retorno e então definitivamente chegar. E é muito importante que a gente se mantenha concentrado nesse final de prova, que a gente não deixe a nossa intensidade cair por estar passando perto da chegada e depois nos afastando e depois chegando novamente, chegando, né, definitivamente. E também as provas de, por exemplo, 10 quilômetros que repetem 2 voltas de 5 e mesmo provas de 21 que repetem 2 voltas de 10,5 km aproximadamente. Isso não é incomum da gente encontrar, então é por isso que é tão importante a gente treinar repetições de percursos. Isso a gente faz com certa frequência, não como assim no zerão, né, quilômetro por quilômetro, mas aqui Lago Aterro Universitário muitas vezes a gente faz percursos repetidos para que a gente treine justamente essa capacidade de se manter concentrado e focando na corrida, seja lá para onde você esteja correndo, é importante que você curta estar correndo. Isso é muito importante, tá, galera? Não importa se a paisagem está variando ou não, é legal a gente curtir o nosso movimento, o nosso tudo que está acontecendo enquanto a gente está correndo, né? Prestando atenção na nossa respiração, na nossa cadência, curtindo aquele momento ali, isso, e entrando no flow, né, que a gente chama, que é um estado de consciência reduzido ali a aspectos mais elementares, como a repetição, como a respiração, o som das passadas, tá bom? Coisas mais básicas que vai tirar a nossa mente acelerada de pensamentos mais complexos, de problemas do dia a dia, fazendo com que a gente entre no estado quase meditativo, nomeado então como flow. Beleza, galera? Também gostaria de dar os parabéns para todos os nossos alunos que participaram aqui do revezamento de 90 quilômetros de Londrina. Samuel, Hayashida, João Pedro e vários alunos como Maurício, Cláudio, Ari Thelma, que são alunos do nosso treinamento funcional, tá bom? Parabéns para todos que se desafiaram nesse revezamento de 90 quilômetros em torno de Londrina. Foi um evento muito legal que exigiu uma logística aí das equipes, né? Bem ajustada. Então, parabéns para todos que participaram. E é isso aí, galera, vamos para as explicações dos principais treinos dessa semana. Lembrando que existem atletas em diferentes etapas da preparação, visando as suas provas-alvos, então eu vou dar uma coladinha aqui nos principais treinos dessa semana e nas variações para atletas que estão, então, nesses diferentes momentos, tá bom? A planilha geral, onde, né, a maior parte de vocês estarão nesses treinos que eu falarei inicialmente,
Começa então com um treino de alta intensidade, um treino intervalado de alta intensidade, um HIIT, um treino de tiros, tudo isso são sinônimos para nós, tá bom? Treino de tiros, treino intervalado de alta intensidade, HIIT, são treinos então onde a intensidade é maior e por isso há necessidade de você colocar intervalos de recuperação entre uma sessão de alta intensidade e outra, né? Entre uma bateria e outra, já que a alta intensidade ela não é sustentável por muito tempo. Nós faremos tiros de 400 metros, segmentos de 400 metros em alta velocidade. 400 metros são ainda tiros relativamente curtos, tá bom? Indo ali para tiros médios. Então nós vamos fazer em Z5C. Não tão avançados dentro da Z5C. Lembrando que cada zona de treinamento é uma faixa de pace, né? Tem um pace inicial e um pace final dentro de cada zona de treinamentos. No caso da Z5C, nem tem um pace final, né? Um pace mais rápido. Você tem o pace inicial e o mais rápido é o mais rápido possível, já que se trata da última zona de intensidade, a mais forte de todas. Então, os 400 metros a gente corre na entrada da Z5C, ou seja, próximo ao pace mais alto da zona 5C, beleza? Então é um segmento sim de altíssima intensidade, mas como ele é um pouco mais longo, né, ele já vai para um tiro aí de distância intermediária, então nós não podemos sair na velocidade máxima, porque com 100 metros a gente já vai começar a perder intensidade. Então o ideal é que você divida os seus 400 metros só para fins didáticos em dois segmentos de 200. Nos primeiros 200 metros você vai largar forte sim, mas não no máximo, a mais ou menos 80% da sua velocidade máxima. E vai percorrer esses 200 metros nesses 80% da sua velocidade máxima. E nos últimos 200 metros você vai tentar acelerar um pouquinho aí para próximo de 90% da sua velocidade máxima e sustentar até o final. Nesse final onde a percepção subjetiva de esforço estará aumentando muito, tá bom? Então sempre tentando fazer a segunda parte do trajeto, seja ele de 400 metros ou de qualquer distância que seja, sempre a segunda parte mais rápida do que a primeira, beleza? Então segura um pouquinho nos primeiros 200 metros e força um pouco mais nos segundos 200 metros, tá? Uma estratégia, na verdade, que vai funcionar muito mais para que a gente mantenha a intensidade, fazendo mais força no final, quando a fadiga já estará ali presente e prejudicando a nossa performance. A gente vai fazer mais força nos 200 metros finais, mas o que a gente vai conseguir com isso é provavelmente uma manutenção da intensidade inicial. Beleza? Terminado o segmento de 400 metros, nesse tipo de treino é bem interessante você usar um simples cronômetro, tá? Tô sem o meu relógio aqui, mas um simples cronômetro, para quê? Porque aqui em Londrina, pelo menos, né, onde nós vamos ter a pista com as marcações de 400 metros aqui no Zerão. Então nós vamos de uma placa até a quarta placa, né? De uma placa inicial até a quarta placa, que são de 100 metros, então até os 400 metros a gente vai cronometrar quanto tempo a gente levou para percorrer esses 400 metros. Digamos que nós tenhamos levado aí em torno de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 para percorrer esses 400 metros. Vocês vão fazer um descanso ativo de 1 minuto e meio, tá bom? Também 1 minuto e meio. No meu exemplo aqui, acabou ficando igual o tempo do tiro e o tempo do descanso, mas o tempo de descanso é fixo para todo mundo, 1 minuto e meio, e o tempo do tiro vai variar de acordo com o seu ritmo, com o seu condicionamento físico, certo? Então, descansou 1 minuto e meio caminhando, se você é iniciante, ou trotando, se você já tem bastante condicionamento físico e consegue se recuperar num trote leve. E você vai procurar fazer o segundo tiro de 400 metros no mesmo tempo do primeiro, variando 2, 3 segundos para mais ou para menos daquela referência inicial, beleza? Isso a gente chama de regularidade, né? Ter regularidade nas repetições dos 400 metros, né? No caso desse treino, que são tiros de 400, ter então regularidade na execução de cada tiro desse, fazendo com que eles tenham a mesma duração, o mesmo tempo decorrido, tá? Desde o início até o final de cada tiro. Pode usar também para quem não tem pista demarcada, como aqui no Zerão, para quem não mora em Londrina ou vai fazer em algum outro local. Pode fazer então usando sim um aplicativo de celular, um GPS de pulso, marcando os 400 metros ali, e daí a ferramenta mais
E a ferramenta ideal para você utilizar será mesmo o pace, tá bom? Só que o pace ele vai variar bastante, né? No início ele começa mais fraco, vai mais forte, ele vai ficar dando uma oscilada. Depois você vai ter direitinho, né? Quando salvar a sua atividade, você vai ter direitinho, então, os tempos desses segmentos, certo? O número de tiros de 400 metros com intervalo de 1 minuto e 30 está descrito na sua planilha de forma individual. Então pode ser de 8 a 10, de 10 a 12, 12 a 14. Dá uma olhadinha na sua planilha que tem variações individuais para esse treino e vocês podem finalizá-lo com uma rodagem recuperativa em zona 1, que pode ser um trote muito leve ou uma caminhada um pouquinho mais acelerada para quem é iniciante, para fazer uma volta calma, um desaquecimento, tá bom? Esse primeiro treino da semana vai ser diferente, por exemplo, para quem está em processo de recuperação de lesão. Então tem pessoas que têm segmentos de 400 metros para fazer, com 1 minuto e 30 de intervalo, só que não na zona 5C. Por exemplo, tenho alunos aqui que farão na zona 3. Então dê uma olhadinha na sua planilha de treinamentos para você ver se você tem algum ajuste desse tipo, baseado então na sua recuperação. Se você tiver queixa de qualquer tipo de dor, desconforto ou lesão e a sua planilha não estiver ajustada dessa maneira, mande uma mensagem pra gente, a gente conversa ou mesmo faz adaptação no momento do treino. Mas se você é do treinamento à distância, a gente está sempre à disposição de vocês aqui pelo WhatsApp. Certo, galera? Então esse é um tipo de diferença nas planilhas, a zona de treinamento que vocês vão realizar os 400 metros. E outras diferenças é para quem está em outro momento mesmo da preparação, como o Elcio e a Patrícia, que tem maratona esse mês para fazer, né, daqui praticamente 20 dias, certo? Então, eles que têm maratona daqui a um tempo, o treino é diferente. Vocês vão fazer, Elcio e Patrícia, segmentos essa semana de 1.000 metros em Z5B, tiros de 1.000, então são tiros mais volumosos que têm uma relação maior com a maratona, beleza? O Elcio que está em recuperação, eu passei zona 5B aqui, Elcio, mas pode fazer zona 4, tá bom? Que você está se recuperando. Patrícia pode fazer zona 5B mesmo, que está voando, beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente. E o Eduardo, sempre bom, também tem um treino diferente, tem segmentos de 800 metros em zona 5B para fazer. Também está em preparação para a meia maratona, que é logo mais, né? Semana que vem, sem ser esse final de semana, o próximo, então o treino também tá bem diferente aí pro Eduardo. Beleza, Eduardo? Então, esses foram os primeiros treinos da semana. Desculpa, a rinite aqui tá atacada, pessoal. Para todo mundo, tá? E as diferentes variações desse primeiro treino da semana. Vamos pro segundo treino da semana, que é bem simples, é uma rodagem. E aí, para algumas pessoas é uma rodagem mais longa, em zona 2, como para o Elcio e para a Patrícia, e para a maioria de vocês que estão em preparação para provas aí no mês de novembro, né, outubro, novembro e dezembro, nós vamos ter uma rodagem com aclives em zonas 2 ou 3. Aqui em Londrina nós vamos pegar a Rua Foz do Iguaçu, Rua Astorga e Avenida Castelo Branco, trabalhando aclives bem pesados aí. Então dê uma olhadinha na sua planilha se o seu treino é um treino de corrida contínua em aclives, utilizando zona 2 e zona 3, ou se o seu treino não contém a palavra aclives, por exemplo, cadê aqui? Aqui o Eduardo, aqui ó, corrida contínua em zona 3, né, mirando aí a meia maratona, o pace de maratona, 6 a 7 km em zona 3, tá, o Eduardo? Então, são rodagens que pode ou não ter aclives, dependendo dos seus objetivos e de quão próximo vocês estão deles, tá bom? Pode ser zona 2 ou zona 3, com aclive ou sem aclive, mas é corrida contínua, tá bom, pessoal? Beleza. E o longão desse próximo final de semana, nós não teremos um longão orientado no próximo final de semana, porque é dia 7 de setembro, feriado da Independência. Então vocês farão os seus longões, pode combinar lá no nosso grupo do WhatsApp, o horário que vocês vão sair, de onde vocês vão sair. Se vocês quiserem ajuda para os percursos, eu posso elaborar os percursos para vocês, dar sugestões, enfim, vocês vão fazer. Só dê uma olhadinha na planilha, tá, pessoal? Porque nós temos percursos já definidos aí, por exemplo, para o treino imperdível. Então, se vocês forem para o aeroporto para fazer esse treino no dia 7 de setembro,
no treino imperdível da semana que vem, né, no dia 14, nós faremos lá a região do aeroporto também, tá? Então acaba repetindo aí. Para quem não liga para repetir percurso, sem problemas, então. Mas se vocês quiserem fazer um percurso diferente esse já está na planilha, já está também na mensagem que nós enviamos junto com a planilha no WhatsApp de vocês, já está ali elencado todas as variações dos percursos para o treino imperdível. Mas esse é um assunto para a semana que vem, tá? Daí eu vou falar um pouquinho desses percursos. Então, no longão desse final de semana, um longão contínuo em zona 2, sem variação, sem segredo, pode fazer um percurso com aclives e declives variado, pode fazer só plano também, tente respeitar a quilometragem do seu longão e também a zona de treinamento proposta para esse longo, certo? Então é isso, ótimos treinos para todos vocês, um excelente mês de setembro que está apenas começando, planilha nova já está em posse de vocês. Qualquer dúvida, mande mensagem para a gente e a gente está à disposição aqui no WhatsApp para sanar essas dúvidas e também presencialmente nos nossos treinos a partir de logo mais às 18h45, beleza? Nos encontramos então nos treinos. Valeu, galera, um forte abraço, ótimos treinos para todos, um abraço, valeu!